Haribo, Hare Krishna, Hare Krishna, Haribol, Prabhu, tudo bem? tudo bom? Tá me ouvindo bem? Sim? Perfeito. Uhum. Ótimo. Agora eu consegui desativar os comentários, descobri aqui. Pois é, eles ficam exatamente em cima da imagem do convidado, né? E de certa forma, tira até um pouco da nossa atenção, né? Porque fica vendo pergunta e Sim, tal, sim, aí a sim. mente fica um pouco Dispersa. dispersa, né? Você Mas então, pode pedir para o pessoal ir deixando os comentários no direct, mandar, entendeu? Para você direto, e aí depois você vai lendo. perfeito. No Você está me final a ouvindo gente vai. bem? Tá Tá, perfeito, o som tá perfeito. tá bom, né? Ótimo. Bom, então, hoje, nosso terceiro bate-papo, né? Um tema assim bem bacana, né? Sobre dieta, espiritualidade, Ayurveda e Vedanta, né? Então é um tema assim que dá bastante pano para manga, né? Dá para a gente falar muita coisa, né? Mas em si essa parte assim diretamente o Ayurveda não fala muito, né? Ele fala um pouco, né? Mas eu vejo que digamos assim, essa parte um pouco mais da psicologia, né, é mais vista dentro da perspectiva do Vedanta, né? Aí no Bhagavad Gita, né, eu até separei alguns versos aqui. Também Krishna, né, fala sobre os gunas, né? Então, mas eu separei também alguns sutras importantes do Ayurveda, né, porque realmente eles são mencionados, né? São mencionados como também os doshas da mente, né? E então existe essa diferenciação, né, entre corpo e mente, né, e as diferentes influências, né, para esses dois aspectos do nosso sistema, mente e corpo. Seja bem-vindo mais uma vez, né? Muito bem-vindo. As lives estão sendo assim, muito, muito visualizadas, né? Enfim, eu acho que está tendo uma procura bem bacana, bem interessante, né? Porque são duas ciências assim que caminham juntos, né? Então é sempre bom a gente trazer esse tipo de informação para as pessoas, né? E irem um pouco além, né, de alguns aspectos fundamentais, assim, né? Então, quer falar um pouquinho? Bom, primeiramente agradecer novamente o seu convite. Para mim é uma grande honra poder estar aqui com você mais uma vez. Também dar as boas-vindas aí ao nosso público muito fiel, que está nos assistindo agora ao vivo, que também vai assistir gravado depois. Realmente, essas lives têm sido muito, muito profundas, né? E muito felizes no sentido de da gente estar conseguindo fazer um diálogo, uma ponte muito importante entre esses dois aspectos da vida, né, que é o aspecto físico e o aspecto espiritual, né, e ver e um, demonstrar que existe uma ligação entre os dois, né? Não é uma dicotomia material e espiritual. Quando você entra dentro do âmbito do absoluto, você percebe que tudo está ligado, tudo está integrado, né? Então, e além disso, as lives elas vêm sendo muito interconectadas, né? Então, no futuro, independente de qual live a pessoa comece a ouvir, né, ela não vai se perder, porque é como se fosse um espiral, né? Você não tem a primeira nem a última, todas estão conectadas e todas se complementam. Então, eu acho isso muito interessante, né? E, bom, para o tema de hoje, que seria a dieta espiritual, né? Como conseguir
uma harmonia entre a nossa necessidade de manter o corpo físico e, ao fazer isso, né, estarmos praticando yoga, né, de uma forma ou de outra. Esse é o grande salto da coisa. Né? Então, no Bhagavad Gita, Krishna explica que nós não somos esse corpo material, né? Nós somos uma alma. A alma está apenas conduzindo esse veículo, né? Que é o corpo, que é como se fosse um yantra, né? Como se fosse um veículo. E é a alma que o corpo deve aprender a servir, né? Não aos próprios sentidos. Então, todo o nosso esforço dentro desse processo de avançar espiritualmente é fazer com que o corpo deixe de servir aos próprios sentidos e à mente e passe a servir a alma, né? Passe a ser um instrumento de avanço espiritual para a alma. Tá? Então, Krishna ele diz, apesar de sermos a alma e não sermos o corpo, nós precisamos cuidar desse corpo. Né? Porque esse corpo é um veículo para a alma. E sem esse corpo, você não consegue fazer a prática espiritual. Né? Então, a gente observa muitas vezes praticantes, né, de Bhakti Yoga, ou de Hatha Yoga, ou de, enfim, Jnana Yoga, que seja, Ashtanga Yoga, entrando numa espécie de fanatismo, né, e negligenciando completamente, né, o corpo, achando que o corpo é simplesmente algo a ser descartado, algo irrelevante, né? E, como consequência disso, elas acabam adoecendo, obviamente, né? E acabam sendo impedidas de dar continuidade à própria prática espiritual que depende do corpo. Então, Krishna diz, aquele que dorme demais ou dorme de menos, que come demais ou come de menos, não consegue praticar yoga. Então vejam que o próprio Krishna ele já determina que os extremos não são favoráveis. Acredito que, obviamente, o Ayurveda também vai trabalhar com esse preceito. Né? Então, é muito importante nós termos uma combinação muito equilibrada, né, de dieta, vamos dizer, física, né, dieta corporal, né, e também uma dieta espiritual, né, no sentido de saber dosar, né, aquilo que vai ser favorável para o seu desenvolvimento físico e também, né, espiritual. Então, hoje a gente tem mais ou menos esse tema para abordar. Gostaria também de abordar alguns temas um pouco mais, assim, vamos dizer, polêmicos até, que é a questão do alho, da cebola, do leite, né? Enfim, das carnes. Isso é muito importante, né? A gente tem que aproveitar. Na verdade, eles são os temas estão totalmente dentro da live, né? A gente vai falar exatamente sobre isso, né? Mas muito, muito, muito pertinente a sua colocação, né? A sua introdução foi, enfim, exatamente o ponto X da questão, né? O corpo, assim como o Gita fala, né? O Ayurveda fala, o Charaka, o Vagbata falam, né? Sobre o caminho do meio, né? Sobre todas as práticas, né? Que são descritas nos textos, né? Nos primeiros capítulos, né? São práticas de como você manter a saúde física, mental, né? Então, uma série de rotinas e práticas, né, são justamente para a manutenção do corpo, né, para a manutenção da saúde. Porque se a gente está doente, né, a gente não consegue pensar em outra coisa que não seja o nosso corpo, né? O corpo vai chamar a atenção para ele, né? Para algum aspecto que esteja adoecido, alguma dor, algum desconforto. A sua atenção ela vai ficar totalmente presa naquele aspecto, né? E por que que isso aconteceu? Muitas vezes, na maioria das vezes, né? Isso é derivado de atitudes erradas, atitudes equivocadas, né? Que aí envolvem
os gunas inapropriados, né? Rajas e tamas, né? Tem uma passagem, né, do Charaka que fala assim, né? Quando rajas e tamas envolvem a mente, a memória falha, a razão se extingue, a pessoa se comporta de forma imprudente e todos os doshas são agravados, né? Ou seja, esses dois gunas são fundamentais nesse processo de adoecimento. Enquanto que, por outro lado, o sattva guna, né, ele é o guna que mantém o equilíbrio, que mantém a saúde física e mental, né, para que a gente possa, como você bem falou, né, galgar a espiritualidade, né, e viver bem nesse corpo, né, afinal de contas é o nosso veículo, né, o veículo que a gente recebeu, né, e por que a gente não deve cuidar dele de forma apropriada, né, se foi, né, um presente divino, né, a gente deveria cuidar dele de forma assim extremamente cautelosa. Uhum, com certeza. Ah, nós costumamos dizer o seguinte: se tudo pertence, né, a Deus, né, esse corpo também pertence a Deus. Então, para um devoto de Krishna, né, para um servo de Deus, a ideia é que esse corpo deve estar a serviço de Krishna, né, a serviço de Deus. Então, nós jamais podemos negligenciá-lo, né, porque ele não pertence a nós. Então, a questão toda é você entender que, dentro da prática espiritual, você já não, você já não deve mais ter a concepção de eu e meu. Né? Ou seja, é o meu corpo, né? Enfim, é a minha vida, é a minha história. Não. Agora que você já se entende como um servo de Deus, você tem que entender que esse corpo também pertence a Ele. Assim como a sua alma pertence a Ele, esse corpo também pertence a Ele. E, portanto, a gente precisa cuidar muito bem desse corpo para que esse corpo possa servi-lo. Afinal de contas, o corpo é um instrumento da alma. Né? Para você fazer uma prática de meditação, você tem que levar o teu corpo a estar naquela postura sentado, de lótus, com os olhos fechados. Então, tudo envolve o corpo. Você vai fazer uma adoração, você vai cantar uma música, tudo que você faz envolve o corpo. Então, esse corpo deve ser muito bem cuidado, como um templo. Né? O conceito do Vedanta é que o corpo deve ser um templo. Por quê? Porque o corpo ele abriga, né, a suprema personalidade de Deus no formato de Paramatma, né, que está sentado aqui no nosso coração. Então, nós temos aqui no coração a alma e Paramatma. Né? Paramatma é como ele tem o tamanho de um polegar, né? E a alma ela tem o tamanho da ponta de um fio de cabelo dividido por 100 vezes e uma parte dessas também dividido por 100 vezes. Esse é o tamanho da alma. Né? Então o corpo não é apenas o abrigo da alma, ele é o abrigo da super-alma de Paramatma. Né? Então, uma vez que esse corpo está funcionando plenamente bem, você pode utilizá-lo da melhor maneira, né, no serviço à super-alma, né? No serviço a Paramatma. Né? Então, esse é o princípio básico, né, desse entendimento. Né? Então, o corpo deve estar saudável. Né? Corpo são e mente sana. Né? É uma frase famosa, né? Perfeito. Tem Da, uma, da cultura grega. Uhum. tem um, para Ayurveda, né, a sede da mente é o corpo todo, né? Então, muitas vezes a gente aqui no Ocidente, né, tenta dividir, né? A mente está na cabeça é uma coisa e o corpo é outra coisa, né? Mas são coisas que fazem a gente refletir, né? Entendendo que a sede da mente é todo o corpo, né? Tudo aquilo que você faz com o seu corpo influencia na sua psique, de forma positiva ou negativa. Né? Então, tudo aquilo que a gente está experimentando através dos sentidos, através da percepção, dos órgãos da ação, vai ter uma influência
na nossa mente e no nosso corpo. Então, se a gente escolhe, né, ver coisas, né, que estão ligadas a notícias tristes, né? Ou seja, a gente liga a televisão, a gente já vê tudo isso, né? Um monte de miséria, um monte de sofrimento, né? A mesma coisa, jornais e tal. Então, se a gente fica muito apegado a esse tipo de informação, né? A gente está trazendo tudo isso, né? Isso está gerando uma influência na nossa mente, no nosso corpo, que vão gerar emoções, né? Mas se por outro lado, né, a gente se alimenta de impressões que são impressões do modo de sattva, né? E transcendentais também, né? Com a prática de yoga, bhakti yoga, com leituras espirituais, com kirtana, né? Com essas coisas todas que nutrem o nosso sistema de uma forma positiva, né? Então, você vai ter um efeito no seu sistema muito benéfico, né? Então, eu diria até que a nutrição ela não está baseada somente naquilo que a gente come, né? Mas em tudo aquilo que a gente está percebendo e captando através dos sentidos, através da mente, né? Então, tudo isso é parte da nossa nutrição, né? Não adianta você, eu vou ser um vegetariano, mas o cara só cultiva ódio, raiva, né? Sentimentos assim extremamente tóxicos, né? Que isso é muito ruim, né? Enfim, então, Isso vai gerar toxinas no organismo, isso vai gerar doenças, né? Então, exatamente como a gente se alimenta, né, através dos sentidos de modo geral, é também parte da nossa dieta, né? Eu gostaria só de fazer uma pequena errata, né? Quando eu mencionei mens sana in corpore sano. Na verdade, não é grego, é latim, só para fazer essa pequena correção, tá? Mas o princípio todo é exatamente esse, né? Então, o Ayurveda, assim como o Vedanta, né, vê o processo holístico, né? O ser humano ele é completo, né? Não é apenas uma dieta de alimentos, né, que vai nutrir você, né? Uma vez eu perguntei pro meu massagista, né, que faz massagem também ayurvédica, etc. E eu perguntei, é possível, através desse tratamento, você deixar a pessoa assim perfeita, né, sem nenhum problema? Ele falou, não, é impossível, porque a mente das pessoas está sempre voltando àqueles mesmos vícios e hábitos enfim, e pensamentos que vão automaticamente desestabilizar toda a parte fisiológica, né? Então, se você não trata o sutil, o grosseiro não consegue se harmonizar, né? Existe um princípio, né, que é o sutil governa o grosseiro, e não o contrário. A gente acha que é o grosseiro que conduz, não. É o sutil que conduz. Então, a mente ela está conduzindo todos os nossos sentidos, as nossas emoções, né? Mas acima da mente existe a alma, né, que é ainda mais sutil. Então, quando a alma passa a governar, né, a mente, os outros sentidos, os dois corpos, né, sutil e grosseiro, aí sim você consegue essa perfeição na saúde, né, nessa harmonia plena. Mas só quando a alma está desperta, né? Enquanto a alma não perfeito. estiver desperta, é muito difícil a gente conseguir essa harmonia plena e constante, né? Perfeito. Todas as ferramentas, né, do yoga foram desenvolvidas justamente para a gente conseguir sair desse emaranhado, né, da mente, né, de todo esse processo aí da nossa psique, né, e a gente eu observo isso, assim, quando eu estou meditando, quando eu estou fazendo japa, né, e a gente vai entrando num estado, né, de muita tranquilidade interna, né, de um estado de recolhimento do campo da mente, né, e então eu percebo que essa pureza interna ela é ativada, né? Quem tem uma prática regular, né, de japa, de meditação, percebe isso, né? Que
você consegue cultivar pureza, né? Mas é necessário ter essa prática diária, regular, como é prescrita, né, no Ayurveda, como é prescrita no Gita, né? E assim a gente consegue caminhar, né, nesse sentido de iniciar o caminho da espiritualidade, né? Mas é como o alimento que você está dando para sua, né, para o seu sistema, né? Assim como você come, né? A gente precisa também se nutrir de mantras, né? Se nutrir desse aspecto sutil para que a gente purifique a mente, purificando a mente, então a gente começa a viver em sattva, né? E vivendo em sattva, né? Continuando aquele primeiro sutra que eu falei que rajas e tamas levam a um estado de desequilíbrio, né? O equilíbrio dos doshas da mente e da saúde derivam da observação de uma boa conduta que compreendem uma vida sáttvica, né? Ou seja, a saúde do corpo e da mente dependem de uma vida sátvica, né? Exato. Esse ponto ele é muito importante. Muitas pessoas se preocupam simplesmente em alimentar o corpo e esquecem de alimentar a alma, né? Então, Krishna ele criou um sistema através do qual você consegue trilhar um caminho da liberação, né, de moksha, né, através do simples hábito de você se alimentar, né? Então, o que os Vedas dizem? Que ninguém pode se alimentar antes de fazer um sacrifício. O que é esse sacrifício? É a oferenda do alimento, né, a Krishna, né, para que aquele alimento possa ser transformado, purificado, para só assim receber aquela potência divina, transformar-se em prachada, para que ele possa nutrir não só o corpo físico, mas também a alma, né? Então, veja bem, nós temos 4 corpos, né? Nós temos o corpo, vamos dizer, feito de alimentos, que é o Annamaya Kosha, né? O nosso corpo, que é a proteína, enfim, né? Vitaminas, etc, etc, chamado de Annamaya Kosha. Nós temos o corpo sutil, no sentido que são os ares vitais, que é o Pranamaya Kosha, né? Que é feito dos pranas, né? Dos 5 vaios que compõem o nosso sistema. Nós temos o Jnana Maya Kosha, que é o nosso corpo de conhecimento, né? O nosso, a nossa bagagem, né, intelectual é um corpo, também é um outro corpo, né? E nós temos o Ananda Maya Kosha, que é o corpo da bem-aventurança, né? Que está ligado com a nossa felicidade, com a nossa satisfação, com a nossa realização, né? E que é a conexão, na verdade, com a alma. Porque a alma ela é Satitananda. Ela é eternidade, consciência e bem-aventurança. Então, você deve manter todos esses 4 corpos em harmonia, mas não pode esquecer que você tem um corpo espiritual, que é a alma em si, né? A alma em si ela é um corpo, né? Ela é um corpo espiritual, transcendental, e que precisa ser nutrido, né? Só que ela só se satisfaz com algo que é espiritual também, né? Ela não se satisfaz com nada material. Então, já que nós temos que nos alimentar, né, várias vezes ao dia, né, alimentar-se é algo essencial, é algo rotineiro, corriqueiro, né? E a gente basicamente vive em função disso, né? Você tem que ter toda uma estrutura, né, para preparar o alimento, enfim, né, cozinhar, depois se alimentar, digerir, ou seja, são muitas horas gastas, né, só em cima desse processo, né? Então, o que que Krishna diz? Se você não oferece o seu alimento, se você não faz o sacrifício, ou seja, se você simplesmente se alimenta de um alimento que não foi oferecido, né, ou seja,
que não passou por esse processo do sacrifício, você está se alimentando de pecados, né, de karma. Então, no Bhagavad Gita, Krishna diz: os devotos do Senhor, né, eles são liberados de todos os pecados porque eles se alimentam somente daquilo que foi oferecido a ele. Né? E aqueles que preparam o alimento simplesmente para o gozo do próprio sentido, eles comem pecado. Né? Ou seja, não importa o quão puro seja o seu alimento. Ele pode ser um alimento orgânico, ele pode ser vegano, no sentido, né, aqueles que creem que o veganismo é o ápice da pureza, né? Pode ser um alimento feito dentro de um sistema sustentável. Enfim, você pode tentar ali buscar o melhor cenário para a sua produção de alimento. Mas ainda assim, esse alimento contém algumas impurezas, né, de ordem espiritual. São karmas, né, pecados envolvidos, né, exploração de alguma forma ou de outra pode estar envolvida, algum tipo de violência pode estar envolvida, né? Então, você não consegue purificar isso. Esse aspecto nenhum ser humano consegue purificar. Então, o alimento precisa passar por um ritual de oferenda, né, a Deus, ou seja, tudo já pertence a Deus, mas é necessário que você faça esse movimento de oferenda, né, para que você sacralize, para que você ritualize, né, esse processo, e aí sim haja a purificação plena desse alimento. Né? Sem isso, a mente, a alma nunca estarão em harmonia. Né? Então, nós vemos aí um movimento muito grande hoje pela busca da pureza, né, do alimento. Alimentos orgânicos, feitos por um processo autossustentável, etc, etc, etc. Perfeito, maravilhoso. Todos nós apoiamos isso. Mas, pelo ponto de vista do Vedanta, isso não é suficiente para você obter uma saúde plena. Como nós explicamos, a saúde plena, ela tem que atuar tanto no corpo quanto na alma. Então, esse é um ponto muito importante também dentro desse tema. Perfeito, perfeito. Para o Ayurveda é a mesma coisa, né? Assim, apesar de que não se fala diretamente, né, nesse aspecto de oferecer o alimento, né? Mas, enfim, tem toda a parte do entendimento da alma, né? Tem toda a parte do entendimento da parte da espiritualidade, né? Enfim, então, tudo isso está extremamente conectado, né? Até porque, enfim, o Ayurveda fala mais, não são práticas ligadas diretamente à espiritualidade. Então ele fala da alma, ele fala de moksha, ele fala, enfim, de você fazer mantras para Deus, mas não é um manual, né, de espiritualidade. Por isso que ele não fala diretamente sobre, né, como que você faz isso. E isso está no Bhagavad Gita, né? Mas, enfim, ele fala, ele menciona, né? Isso que eu quero dizer, né? Então, realmente, né, a incapacidade, né, ou a falta de questionamento, né, das pessoas, né, que, enfim, que acham que a existência ela só é material, ela não faz com que a gente viva, né, e expanda a nossa percepção, né, para essa existência da alma, né, e a gente fica achando que a gente é só o corpo, só aquilo que está ali ao nosso redor, né, do mundo material é a verdade, né, e não é bem isso também, né, para o Ayurveda também, né, a gente está aqui nesse corpo por consequência de ações, né, e desejos de vidas passadas, né, e existe uma meta, né, uma finalidade, né, que é a gente transcender isso tudo, né, que é moksha, né, e o Vedanta vai além disso, né, que é essa relação com Deus, né, mas eu queria entrar aqui, né,
a gente falou de rajas e tanos, eu queria falar um pouco sobre a parte dos alimentos, né? A gente falou sobre isso, né? Que é uma coisa importante, né? Então, o que, que seria, né? Em termos assim, para o corpo denso, né? Essa diferenciação assim, né? Dos alimentos. Inclusive essa parte também, né? É interessante que o Ayurveda não fala diretamente sobre isso, né? Não tem, no, por exemplo, no Charaka Samhita você não encontra alimentos, essa lista, né? De alimentos sátvicos, rajásicos e tamásicos, né? Você vai encontrar essas classificações feitas por outros estudiosos, né? Mas se a gente for entrar no que o Ayurveda recomenda para consumo regular, aí sim a gente vai entender, né, que isso é uma dieta sátrica, né? Mas ele não fala assim, que isso é sátrico, rajásico ou tamásico. Não há essa classificação direta, né? O que há é uma indicação de alimentos que podem ser consumidos regularmente e uma indicação de alimentos que não podem ser consumidos regularmente porque são causadores de doença, né? Ou seja, eles vão gerar problemas no nosso corpo e na nossa mente, né? Então, esses alimentos, né, tem uma lista aqui, né? Aí, dentre eles, você tem o arroz, o trigo, o feijão moyashi, alguns legumes, algumas frutas, mel, leite, ghee, né? Água da chuva, e, enfim, basicamente uma dieta que é lacto-vegetariana, né? Que é assim, a mesma ideia, né, que também a gente vê dentro do Vedanta. Uhum, sim, com certeza. Só lembrar o pessoal que está assistindo, se quiser fazer alguma pergunta, mandar no direct, né, para você, que a gente hoje tirou aqui os comentários para não ficar em cima aqui da minha tela, né? Coitado do Porque Maharaj, tudo fica fica no... gravado aqui, né? É, mas o pessoal pode participar, pode mandar mensagens aí, tá bom? Exatamente. Bom, claro, o Ayurveda está dentro da cultura védica, assim como o Vedanta, né? E a cultura védica, ela tem um fio único, né, condutor, né? Então, assim, o lacto-vegetarianismo, ele é a dieta védica, né? Ele é a dieta védica. E, enfim, e hoje em dia, principalmente com o movimento vegano, né, nós tivemos aí muitos questionamentos em relação ao leite, ao consumo do leite, né, a relação que há entre o homem e os animais, tudo isso foi colocado muito, muito em questão, né? Bom, eu acho que a gente pode abordar um pouco esse assunto agora, né? Tá. Bom, acho que todo mundo concorda, né, que essa indústria muito cruel, né, do abate dos animais, ela deve ser totalmente, vamos dizer assim, extinta, né? Isso deve acabar, com certeza, né? Mas é preciso pensar dentro de um sistema ideal, né? Então, quando ah, os Vedas eles propõem, né, uma dieta lacto-vegetariana, isso é importante da gente. É importante que a gente entenda que isso está dentro de um sistema perfeito, né? Dentro de uma harmonia perfeita, de uma sociedade perfeita, né? Então, é claro que a gente precisa se adaptar muitas vezes ao nosso contexto, né? Tem um outro preceito védico que diz tempo, local e circunstância. Então, mesmo as próprias regras védicas devem estar sempre colocadas sob essas três perspectivas. Deixa Kalapatra, tempo, local e circunstância. Então, você precisa estar sempre fazendo ajustes dos próprios princípios, das próprias regras, né, de acordo com o seu momento, né, a sua condição histórica, né, o momento histórico no qual você se insere, o local em que você vive e as circunstâncias, né, nas quais você está vivendo. Então,
Isso é muito importante entender, né? Então, é possível o veganismo dentro da cultura védica? Com certeza, né? Com certeza. Mas é muito importante entender também, né? Primeiro, a relação, né, do ser humano com os animais, principalmente com as vacas, né? Por que as vacas são tão sagradas, né? Porque o leite é considerado um néctar, né? Dentro da cultura védica, né? O Ayurveda está cheio de descrições, né, do leite como sendo o melhor dos alimentos, né? O ghee, o iogurte, né? Enfim. Então, tudo isso é preciso ser compreendido por um ponto de vista científico, primeiramente, né? Porque isso vem de uma tradição antiquíssima, né, que já foi mais do que validada pela ciência ao longo de milhares e milhares de anos. Então, assim, não se pode descartar isso, né, como se fosse uma coisa assim, né, fora da realidade, né? Enfim, é um assunto bastante complexo. Não dá para a gente cobrir todos os pontos, claro, numa live de apenas, vamos dizer agora, 20 minutos que nos restam, mais ou menos, né? Mas eu tenho lá no meu canal do YouTube duas aulas bem longas sobre esse assunto, que é veganismo e cultura védica, tá? E tenho também 3 artigos lá no meu site. Um chama-se ah, Comer Bem, mas Comer Prachada. O outro chama-se Carne, Leite, Alho, Cebola, Ovo e Cogumelo, né? Explicando pelo ponto de vista espiritual por que não devemos comer esses alimentos. E o terceiro artigo, que é o alimento para a alma. Tá? Então, eu apresento ali vários argumentos, evidências, tudo muito detalhado. Não dá para falar tudo aqui de uma vez, então assim, eu convido os nossos ouvintes a procurarem esses artigos e essas aulas para que eles possam se aprofundar, né, dentro disso. Enfim, então assim, em relação ao leite, o que eu posso dizer agora, assim, né, de maneira mais, assim, vamos dizer, resumida, né? É que, primeiro, o próprio Krishna diz no Bhagavad Gita, né? Dhenunam masmi kamaduk. Dentre todas as vacas, eu sou o Kamadenu, aquela que satisfaz todos os desejos. Então, Krishna, ele também é representado por uma vaca, né? Um dos nomes dele é Govinda. Go significa vaca. Então, aquele que dá prazer às vacas, né? Esse é um dos nomes de Govinda. Gopala é outro nome de Krishna. Gopala significa vaqueiro, né? Ou seja, Krishna e as vacas são quase que duas partes de um mesmo corpo, eles não se separam, né? Krishna está sempre com as vacas, né? E a cultura védica, ela é uma cultura de proteção e adoração às vacas. Ou seja, não há nada mais sagrado na cultura védica, além de Deus, é claro, do que as vacas. Né? Por quê? Através do que as vacas nos oferecem, que é o leite, o esterco e a urina, né? E também a força de trabalho, nós conseguimos manter uma sociedade saudável, né? Em todos os seus aspectos. Né? Acho que você pode falar um pouquinho mais também, né, do papel do leite e dos seus derivados aí dentro da cultura do Ayurveda, para que as pessoas possam ter também um respaldo nesse sentido. Né? Perfeito, perfeito, Maharaj. Então, assim, como você bem falou, a vaca, né, ela produz uma série de substratos que são extremamente preciosos, né? Você tem o leite, né? Do leite você produz o ghee, o iogurte, o buttermilk, né? Você tem a produção, a urina é um medicamento assim valiosíssimo, para nossa cultura pode parecer uma coisa assim de hippie, de louco e tal, mas para a Ayurveda a urina de vaca ela tem um poder terapêutico extremamente penetrante e que auxilia na desobstrução dos canais sutis do corpo, eliminação, né, de toxinas de uma forma assim que é difícil de você ver outras. Existem outras substâncias, mas é difícil de você ver uma substância pura, direto, né, da saída ali da vaca
ela já, em si, ela já é um medicamento, né? Outra coisa importante também é o esterco da vaca também, né? Que também tem um valor medicinal importante, né? Então você vê que é um animal, né? Enfim, que além disso tudo, né? Se a gente for avaliar também, né? A doçura de uma vaca, né? Todo o aspecto que está por né? Todo o aspecto que está por detrás daquele animal, né? Que é um animal que se alimenta só de, de grama, né? Enfim, é um animal assim extremamente evoluído, né? Então, pro Ayurveda, assim, você tem todos esses derivados do leite, né? Que é o ghee, o buttermilk, têm potenciais terapêuticos assim maravilhosos, né? Também a gente, enfim, para falar disso a gente poderia ficar, né, horas e horas falando a respeito do potencial Talvez, que é. talvez você possa esclarecer também um ponto que as pessoas têm muitas dúvidas também, sobre o fato do ser humano ser o único mamífero que continua bebendo leite após a sua fase de lactação, né? É, Então, como que isso isso aí. acontece, né? Assim, porque a gente não pode comparar o corpo humano com outros animais, né? Enfim, por que que o leite continua sendo um bom alimento mesmo depois de crescido, né? Tem uma polêmica grande em torno disso, né, por várias questões, né? Então, assim, o que eu penso de muito importante a respeito, né, que a gente deve considerar a pureza do leite, né, primeiro de tudo, né, depois, né, como que você processa esse leite, né, depois, quem que está consumindo aquele leite, né, porque ele pode ser muito bom para uma pessoa de constituição vata pita ou mesmo para desequilíbrios de vata e pita, pode ser um medicamento, um remédio fantástico, maravilhoso, né? Então, a gente, enfim, tem todas essas considerações que são extremamente importantes, né? E, enfim, sendo apropriado para aquela pessoa, para aquela condição, extremamente nutritivo. A gente não tem dúvida disso. Inclusive, devem ter artigos científicos, né? Que eu não costumo duvidar muito do Ayurveda. Eu sou assim totalmente entregue, né? Então, para mim isso não é uma questão, né? Verificar artigos científicos, essas coisas assim, né? Mas eu sei que tem, enfim, artigos científicos com as terapias, com os panchakarmas, com os alimentos, com medicamentos. Eu sei que tem isso, né? Mas a gente sabe que, enfim, sem dúvida nenhuma, é um alimento assim super nutritivo, né? É um alimento que nutre o leite, né? Nutre todos os tecidos do corpo, né? Todos os 7 tecidos, né? Ele tem um efeito sátivico na mente, ou seja, ele traz pureza para a mente, né? Isso a gente pode falar até mesmo do ghee, do leite, do iogurte, né? Todos esses alimentos são extremamente sátivos, eles trazem pureza para a mente. E às vezes você utiliza, por exemplo, um leite medicado com uma erva que é sátrica, né? Ou o ghee medicado com uma erva que é sátrica. Então você potencializa ainda mais, né? Porque o ghee é gordura pura, né? Então se a gente usa essa gordura junto com uma erva, por exemplo, que é o brahmi, ou com o vatchá, ou a combinação das duas, né? Que são ervas extremamente benéficas para o sistema nervoso, para o cérebro, para a mente, para aumentar a clareza, para aumentar a pureza na mente, né? Junto com a gordura, por exemplo, que é o ghee, né? É aquilo que nutre o seu cérebro, né? Então, o potencial de carreamento, de penetração e nutrição do cérebro é sensacional, né? E aí, ainda se você aplica isso via náusea, né, que é através das portas, né, do seu cérebro, que são as narinas, né, ou seja, um óleo medicado, né, que você aplica gotas vias nasais, aquilo entra direto no seu cérebro, então tem um efeito fantástico, assim. Enfim, toda essa parte de alquimia do Ayurveda é uma parte assim muito muito interessante e assim tem é um campo assim
é Claro. imensurável. Assim, tem livros e livros e livros, né, que não acabam, e que você olha aquilo ali, né? Eu tenho um dos principais tratados, né, chamado Vaishyaja Ratnavali, que são 3 volumes dessa grossura, assim, né? Então, a maioria das fórmulas que você vê em todos os livros são condensados nesses 3 volumes, mas aquilo ali, para você ler aquilo ali, enfim, entender aquilo tudo ali, decorar aquilo tudo, tem medicamentos que a gente nunca vai ter acesso aqui, né? Só para a gente ter uma ideia, né, do quão amplo é o assunto, né? Sim. Uma coisa interessante também a gente falar que existem 2 tipos de vaca, né? Isso pouca gente sabe, né? Então, assim, você tem a vaca tradicional indiana, né, chamada de Deshi Guru, né? Que são aquelas vacas pequenininhas, né? E elas têm 3 características, né? E tem a Gir também, que é uma vaca maior, né? Ela tem 3 características. Ah, é a corcova, tá? Uma papada muito grande e a anca com descaimento, mais ou menos fazendo esse desenho, é a anca dela, né? Aonde vai ter o rabo dela. E essa vaca indiana, cujo leite é hoje chamado de A2, né? Leite A2, ela, por essa a formação, né? Ela tem alguns nadis, né? Ou canais sutis, né? Um deles chamado de Surya Ketu Nadi, que é uma conjunção entre Surya e Ketu, né? 2 planetas, o Sol e Ketu, que produz o ouro que sai no leite da vaca e o cobre que sai na urina da vaca, né? E assim, o leite que essa vaca produz é um leite que tem uma formação proteica totalmente equilibrada, né? A caseína é totalmente, enfim, harmônica, né? Ali, a lactose, etc. Né? Já a vaca ocidental, que produz o leite A1, ela não tem essas características. Ela não tem corcova, as costas dela é totalmente reta, a anca dela também é reta até o final, né? E ela não tem papada. Tá? Então, na verdade, o leite dessa vaca ocidental, né, é um leite que tem um desequilíbrio proteico. Então, esse leite causa mais alergias, né? Pode causar outras doenças também, porque ele em si não é um leite bom. Então, pouca gente sabe disso, né? Que não é qualquer leite que causa todos os males, né? Como muita gente defende. Não. Né? Então, assim, o Ayurveda, quando vai trabalhar com o leite, ele tem que trabalhar com o leite da vaca indiana. Então, é muito importante que isso seja dito. Os medicamentos feitos são todos com essa vaca, esse tipo de vaca. Né? Essa vaca produz um leite perfeito, né? Um leite totalmente assimilável para o organismo humano. Né? Já não podemos falar o mesmo da vaca ocidental. Né? Isso aí é um fato. Agora, se você, obviamente, não tem nenhum tipo de intolerância e você digere muito bem, ótimo, você pode consumir, né? Qualquer coisa. Né? Tem gente que come carne, né, e vive muito bem, né? Porque o poder digestivo daquela pessoa é muito forte. Né? Mas não significa que comer carne também seja, né, obviamente, recomendado. Né? Então, assim, a gente nós temos muitos hábitos, né? Nós consumimos muitas coisas que não que não são recomendadas para o ser humano, né? Mas se você tiver uma boa constituição, né, digestiva, você vai conseguir viver até 90 anos, 100 anos, comendo carne, fumando, bebendo. Essa não é a questão, né? A questão é, né, espiritualmente falando, né, esses hábitos não são positivos, né, não são favoráveis. Né? Perfeito, perfeito, sem dúvida nenhuma, né? Então aí entra um aspecto, né, assim, muito interessante do que você falou,
que o nosso sistema fisiológico ele é bem diferente do sistema de um animal carnívoro, né? Porque o animal carnívoro ele tem as presas bem afiadas e longas, né? Ele tem um intestino que é pequeno, né? Ele tem enzimas digestivas muito poderosas, né, para digerir aquilo e eliminar sem ter problemas, né? Mas nós, seres humanos, se fizermos isso diariamente, regularmente, óbvio, né, como você falou, tem pessoas que já nascem com uma constituição que tem um poder digestivo muito, muito bom, né? Digamos assim, principalmente as pessoas que têm pita em sua constituição, né? Tem o elemento fogo muito forte, né? Então pode ser que essas pessoas elas tenham saúde sem ter problemas, mas a maioria das pessoas que eu vejo, a maioria dos problemas que a gente observa hoje em dia são derivados do consumo excessivo, né, de alguns alimentos, e a carne é um desses alimentos, né? E quanto mais pesada é a carne, né, pior ainda é para o nosso sistema digestivo e, consequentemente, para a nossa saúde, né? Então, é por isso que o Ayurveda ele classifica, né, é interessante se você ler, inclusive naquele e-book que eu te dei, né, eu tenho a classificação de vários dos alimentos. Eu coloquei os alimentos que a gente tem aqui, né, porque se a gente for observar, tem classificação de todos os tipos de alimentos, né, bebidas, né, como o leite da vaca, da ovelha, do camelo, tem, enfim, são classificações inúmeras, né, que naquela época se usava, né, hoje em dia não, então você observa isso, né, mas agora falando, né, daquilo, né, a gente falou, eu nomeei, né, aquilo que é benéfico para a saúde, aí a gente acabou entrando, né, a partir da carne, né, nos alimentos que não são, não devem ser, não são benéficos para o consumo regular, né? Aí você entra, né, com as carnes, né, as partes mais pesadas do leite, queijos, né, iogurte, coalhada, aí você tem alguns outros tipos de substâncias e feijões, que são esses feijões mais pesados, né? O melhor feijão para o consumo é o moyashi, né? Ele é um feijão que agrava menos o vata, os outros agravam mais, né? Os grãos germinados, alimentos crus, né? Todos os tipos de carne, enfim. Então são alimentos mais pesados e difíceis de digerir, né? Uma vez que isso é utilizado de forma regular, problemas na saúde, sem dúvida nenhuma. E é isso que eu observo, né? Como terapeuta ayurvédico, eu observo que as pessoas fazem o consumo desses animais, desses alimentos que não devem ser consumidos regularmente, elas consomem isso regularmente e várias vezes ao dia, né? Então, o nosso sistema, né, que é um sistema mais delicado do que um sistema de um animal carnívoro, ele não dá conta disso, né? Então, o que acontece é que o nosso veículo, né, ele é prejudicado. Uma vez que esse veículo é prejudicado, a sua missão ela não é cumprida, a missão mais elevada de todas, né, que é o desenvolvimento da espiritualidade e essa relação que a gente tem com Deus, né? Então, aí que essa conexão ela se faz, né? Exatamente. Eu gostaria de explicar um pouco mais sobre a questão do consumo, né, da carne, o que está envolvido espiritualmente em relação a isso. Ah, existe em sânscrito, né, a palavra carne, ela é mamsa, tá? Mamsa são duas palavrinhas juntas. Mam é eu e sa é carne, né? Ou seja, não, perdão, ele, né? Mam é eu e sa é ele.
Ou seja, mamsa kadatiti mamsaha. Quando eu consumo a carne, significa que aquele que eu como hoje me comerá amanhã. Antigamente, aqueles que desejavam comer carne, né, tinham que falar isso no ouvido daquele animal que ele ia abater. Né? Ou seja, ah, hoje eu te mato para te comer e amanhã você me mata para você me comer. Ou seja, vai entrar aí um ciclo kármico de vingança. Né? Então, quem se alimenta de carnes, né, isso é um ponto muito interessante, muito sutil também. Pouco se fala nisso. Né? O desejo de se alimentar de carne, ele é um sentimento muitas vezes inconsciente de vingança, né? Pelo fato de você já ter sido comido quando você era um animal. Né? Então, a melhor maneira para a gente romper com esse ciclo é o perdão. Né? Então, quando você perdoa, né, aquele que te fez mal, você automaticamente não vai desejar fazer o mal para ele ou revidar, né, como a gente fala, aquela mesma ah, agressão que você sofreu. Né? Então, no Rig Veda, por exemplo, nós temos uma explicação sobre os efeitos, né, o efeito em cadeia do consumo da carne. Ou seja, você só vai, obviamente, conseguir consumir aquela carne após ter matado algum ser vivo. Né? Então, existe aí um processo de violência, de hinsa muito forte. Né? E ah, todos aqueles envolvidos nesse processo recebem uma parcela de karma, né? De reação ah, daquela, daquele ato de crueldade. Aquele que matou o animal, aquele que cortou o animal, que pode ser pessoas diferentes, né? Aquele que é, vendeu aquele animal, aquele que transportou o animal, aquele que cozinhou, aquele que ofereceu, né, para outras pessoas comerem e os que comeram. Todos eles compartilham, né, o mesmo karma. Né? Ou seja, não há a possibilidade, né, de você entrar num estado de plenitude, de paz, de felicidade, se você consome o sofrimento de outro ser. Tem um princípio básico na alimentação não violenta, sátrica, que é só consumir aquilo que não foge de você. Né? Fugiu de você é porque tem ali dentro um ser que está num estágio de evolução já bem avançado, né, que deseja viver a sua vida, né, da maneira como ele entende. Né? Então, é diferente, né, de você pegar uma fruta que cai de uma árvore, né, você colher um vegetal que está ali se oferecendo, né, na forma de alimento pleno, né? Enfim. Então, tudo isso, a, a, o consumir a carne, né, hoje em dia, já virou um ato muito banalizado. As pessoas vão no mercado, compram uma carne já embalada em bandejinhas, né, de isopor, e nem sequer tem mais a ideia, né, ou o sentimento, né, de quem foi aquele animal, né, todo o processo que é necessário você fazer para você matar um animal. Né? Então, quando você perde essa empatia, essa conexão com aquele ser, você automaticamente, né, faz aquilo, aquele hábito se torna algo, vamos dizer assim, inquestionável. Né? Mas é interessante ver que as pessoas elas têm muito carinho, muito amor por um cachorro, né, por um gato, mas não conseguem ter né, o mesmo afeto por uma vaca, por uma galinha, por um porco, por um peixe. Né? Mas aqueles que vivem no campo, por terem uma relação de intimidade com um animal, por exemplo, não matam aquele animal. Né? Às vezes chega ao cúmulo de comer a carne abatida pelo vizinho, né, do que
abater o seu próprio animal. Isso já significa, quando você coloca sentimento, amor, você não tem a coragem de matar. Então, a questão toda é por que não expandir esse amor, né, para todos os seres vivos automaticamente? Né? Para que selecionar? Né? Então, a gente percebe que as pessoas elas têm um amor muito seletivo, né? Um afeto muito seletivo. Isso entra também, inclusive, para outras religiões, né, que falam do amor pelos seres humanos, mas descartam o amor pelos animais. Né? Falam amor, pregam um amor por Deus ou por um povo escolhido e descartam outros seres humanos também. Né? Outras etnias, por exemplo. Então, o desafio todo é como fazer o nosso amor se tornar cada vez mais incondicional, a ponto de não separar mais, né? Entre seres humanos e animais, entre etnias humanas, etc. Né? Porque quanto mais você ama a Deus, mais você ama incondicionalmente, né, a criação divina. Então, esse é o princípio básico, né, da alimentação sem violência. Perfeito, muito bom. Eu acho assim, a gente até poderia entrar em detalhes assim, né, dos alimentos sáticos, rajásicos e tamásicos, mas eu acho que já deu para ficar claro assim, né? A gente poderia talvez só falar um pouco sobre rajas também, né, que é algo assim, né, que aí você entra, né, como no início da live você falou da cebola, do alho, aí você tem bebidas alcoólicas, né? Tudo isso tem um efeito rajásico, né? Até mesmo café, chás, né? Tudo isso que vai gerar excitação, né? No nível da mente também tem um efeito que vai gerar um desgaste da sua energia e isso vai te levar a um estado de adoecimento, né? Então, esses alimentos são considerados também não benéficos para a saúde, né? Aí você tem, por exemplo, o consumo excessivo do alho, cebola, bebidas alcoólicas, café, tudo que é estimulante tem um efeito excitante na sua mente, né? E para as práticas, né, espirituais, do yoga, né, tudo isso tem um efeito oposto para aquilo que seria, né, o que a gente quer, né, que é trazer equilíbrio para a mente, que é trazer pureza, né. Então, se você está usando tanto esses alimentos rajásicos, estimulantes, quanto os tamásicos que geram embotamento na mente, né, você não vai cultivar um estado de saúde, né, que vai se refletir na sua mente e no seu corpo também, né? Então isso é muito importante, né? Além da dieta saudável para o corpo, né? Você tem que considerar que a dieta ela precisa ser saudável para a sua mente. Então certos alimentos, como a gente falou, né? Cebola, o alho é o mais rajásico de todos, a cebola um pouco menos, né? O Ayurveda descreve ela como similar ao alho em termos de propriedades terapêuticas, só que ela é mais fraca, né? O alho, assim, em termos de medicamento, ele tem uma série de propriedades terapêuticas, tá? Mas para consumo regular, né, e o que a gente faz aqui na nossa cultura, aqui no Brasil principalmente, né, muito, né, isso é em todos os preparos. Você tem alho e cebola, alho e cebola, alho e cebola no arroz, alho e cebola no feijão, alho e cebola não sei o quê, né? Então Na são Índia coisas. também. Na Na Índia Índia também eles se usa. consomem muito, 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 muito mesmo. Em alguns locais que eu fui, não tinham, né? Eu já vi locais também que tinham lá, né? Mas talvez é por conta de, enfim, de estar ali no contexto do Ayurveda e tal, então a gente não tinha esse consumo, né? Não, na Mas, Índia é como no Brasil. O tempero básico deles é alho e cebola, né? Claro que eles usam também o açafrão, enfim, cominho, mas assim, eles são muito viciados em alho e cebola. Muito. então a gente tem, como você falou, a gente tem uma série de especiarias que são extremamente valiosas, né? E que o Ayurveda usa muito, né?
cominho, açafétida, coentro, aí você tem feno-grego, mostarda, você tem N pimenta do reino, N possibilidades de especiarias que são extremamente benéficos para a saúde, né? E a gente fica consumindo só alho e cebola, alho, cebola, alho e cebola. Então, bom você ter falado na açafétida, né? Para quem está querendo abandonar o consumo de alho e cebola, a açafétida é o substituto, né, desses dois, porque o gosto é bem parecido, né? E você pode falar um pouco também dos benefícios da açafétida, né? É uma grande especiaria, né? Essa fétida, assim, ela é um dos principais, para mim, assim, é a principal especiaria para vata, né? Ela tem um efeito digestivo, carminativo. Ela é tão boa para vata quanto para kapha também, porque ela é penetrante, ela é quente, ela é seca também, ela é desobstruidora, ela ajuda no movimento anuloma, né, que é um movimento para baixo das eliminações de fezes, urina, né? Então, assim, é uma especiaria que é fantástica, ela elimina gases, enfim, então, assim, ela é sensacional. Ela sozinha ou combinada com outras ervas, ela tem um efeito maravilhoso. Ela pode ser usada para fazer o feijão, né? Que é uma forma que a gente usa, né, para substituir o alho, o açafétida, junto com outras especiarias refogadas. Então, ela tem um sabor também muito, muito saborosa, né? Além de todas essas propriedades terapêuticas, né? Então, sensacional, sem dúvida nenhuma. Se as pessoas procuram, né, assim, substituir, eu sugiro, né, essa festa, troquem a cebola e o alho pela essa festa, vocês vão ver o efeito que isso tem no nível da mente, né, de trazer mais tranquilidade, clareza, né, não ser tão estimulante assim, tão excitante, né. Sim. E é interessante, né, Mário, que outras culturas também rechaçam o consumo de alho e cebola. Não é só a cultura védica, né? Você tem dentro também da medicina tradicional chinesa, você tem os taoístas, né? Você tem, enfim, uma série de outras culturas que também não recomendam. E tem inclusive um estudo que foi feito pelo. Cadê? Ah, nos anos 80, né, teve uma pesquisa feita pelo doutor Robert C. Beck, que descobriu, né, que o alho ele é extremamente prejudicial para o cérebro, né, especialmente. E que os íons de hidroxila, né, do alho penetram na barreira hematoencefálica e são venenosos para as células cerebrais. Né? Então, na década de 50, né, foi feito um experimento que demonstrou que o alho reduz o tempo de reação, né, o tempo de reação cerebral de 2 a 3 vezes, quando consumido por pilotos que realizavam testes de voo. Ou seja, naquela época foi recomendado para os pilotos, né, não consumirem alho e cebola, né, principalmente o alho, 72 horas antes do voo, né, porque isso ia tirar a capacidade deles de reflexo, né, de reação. Né, e que ele ficou famoso, né, naquela época, no meio da aviação, por conta de ser um grande censurador do alho, né, principalmente do alho, né, no meio aí dos pilotos. Né. Mas eu quero aproveitar para explicar um pouco a visão védica, né? Por que não consumimos alho e cebola? Além disso, também temos a cenoura, né, que é a cenoura vermelha, né, e as lentilhas vermelhas. Né? São 4 alimentos que, na verdade, eles são semelhantes à carne. Tá? Então, para a dieta védica, no caso, vegetariana, você não pode incluir esses 4 alimentos porque eles não são, na verdade, considerados
vegetarianos puros, apesar de serem vegetais, né? Mas não é uma dieta vegetariana. Por quê? Isso vem de um fato que ocorreu milhares de anos atrás, dentro de um sacrifício, uma cerimônia de fogo, né? Que era chamado Gomeda, que é o sacrifício de uma vaca, né? No fogo sagrado. Vale aqui ressaltar que não é um sacrifício que cause dor à vaca ou nenhum tipo de sofrimento, ao contrário, né? Pelos mantras que são cantados ali, a vaca, ela, além de estar imune à dor, ela recebe um corpo celestial, né? E ela é enviada, né, para planetas superiores, onde ela vai desfrutar, né, de prazeres celestiais. Tá? Então é tudo feito dentro, né, de um padrão ali assim, védico, né, que de maneira nenhuma faz mal à vaca. Tá? Claro, a vaca é sagrada, então não poderia ter um sacrifício de vacas, né, ao mesmo tempo em que há uma adoração às vacas. Então a gente tem que entender que esse sacrifício não é ruim para a vaca. Mas enfim, o fato é que o sacerdote que estava fazendo aquele sacrifício, ele tinha uma esposa e ela estava grávida, né? E ela sentiu ali desejo, né, de comer a carne da vaca, né? Então, e tem assim uma espécie de superstição, né? Vamos dizer assim, dentro da cultura védica, de modo geral, que é de que se a grávida não sacia o seu desejo, né, de comer aquilo que ela tem vontade de comer, né, o filho ou a filha vão nascer com saliva pingando da boca, né? Então, ela teve um desejo de comer carne e ela roubou um pedaço da carne durante o ritual sem que o marido visse. E ela fugiu. Quando terminou o ritual, o sacerdote ele cantou os mantras para reconstruir o corpo da vaca, né? Enfim, e notou que estava faltando um pedaço do corpo dela. E ele, obviamente, ficou muito surpreso, porque não era para ter faltado nenhum pedaço do corpo da vaca. E ele então entrou em meditação para tentar entender o que havia acontecido, o que houve de errado naquele ritual. E aí, pelo poder místico dele, ele descobre que a esposa havia roubado um pedaço da carne. Resultado, ela pressente que o marido descobriu o que ela fez. E quando o marido vem atrás dela, ela joga no meio do mato, né, aquele pedaço de carne. Mas porque aquele pedaço de carne estava encantado com mantras, ele estava vivo. Então, quando ele entra em contato com o solo, né, o sangue, né, o sangue que está presente naquela carne, ele como é que se fala? Ele se transforma em lentilhas vermelhas, né, e cenoura vermelha, né, e depois os ossos, né, o pedaço de osso se transforma no alho, né, enfim. E aí a gente tem esses elementos, né, e a carne ela se transforma em cebolas e cenoura vermelha, né, o sangue em lentilhas, o osso em alho e depois a carne em cenouras vermelhas e cebolas. Tá? Então, é por isso que esses alimentos são considerados como carne. E numa dieta estritamente vegetariana, nós não consumimos esses alimentos. Né? Então, essa é a razão, essa é a história por trás, né, da criação desses alimentos. Muito interessante, muito interessante. Eu acho que a gente conseguiu abordar todos os temas, né, que a gente queria trazer, assim, né? Eu sei que para um aprofundamento, né, é necessário, enfim, um pouco mais de tempo, né, que a gente entre em cada ponto específico, né? Mas eu acho que tudo aquilo que a gente queria trazer, né, já deu para passar a mensagem. Você tem mais alguma coisa assim que você queria falar, assim?
Então, eu acho que a gente cobriu realmente todo o nosso conteúdo aqui para essa live. Essas lives elas têm o objetivo de é, estimular a curiosidade, né, dos leigos, aqueles que querem começar a aprender, a se aprofundar mais. Como eu já havia dito, eu tenho lá no meu canal do YouTube duas aulas falando sobre veganismo e cultura védica, e tenho lá no meu site, que é bvmahavirmaharaj.com, três artigos também falando só sobre dieta, né? Enfim, falando sobre a nossa relação com o alimento, a parte espiritual, né? Enfim, por que nós não consumimos ovo, cebola, alho, carnes, o porquê de consumirmos o leite, enfim, tudo isso está lá disponível. Então, convido nossos ouvintes a se debruçarem sobre esse assunto, que é muito interessante, estudarem a fundo, né? Se abrirem, né, para os diferentes argumentos e pontos de vista da cultura védica e principalmente considerarem que é uma cultura que vem há milhares e milhares de anos, né, sendo validada por grandes sábios e autoridades, né? Enfim, e não é simplesmente algo que a gente possa, sabe assim, descartar ou questionar, né? Como se fosse uma teoria, mais uma dessas dietas, né? Que vão surgindo de tempos em tempos, né? Que se contradizem. Não é isso, né? Por trás disso tem uma civilização complexíssima, tem um conhecimento complexíssimo, né? Tudo isso que Krishna diz no Bhagavad Gita é muito profundo, é um conhecimento transcendental. Então vale muito a pena a gente dar um pouco de atenção, né, ao que a cultura védica nos diz sobre tudo, né? Ela cobre todos os aspectos da vida, né? E com certeza quem seguir a cultura védica vai encontrar o caminho da perfeição. É isso aí, com certeza, é a minha mensagem de hoje. Muito bom, muito bom. Eu super indico lá o canal lá do YouTube do Mahavir Swami. Tem vídeos assim maravilhosos, né, sobre diferentes aspectos assim, né, da espiritualidade. Inclusive eu conheci o Mahavir numa dessas aulas dele e a gente, enfim, ficou amigo e agora a gente está aqui trocando figurinha, né? Eu falando um pouco de Ayurveda e ele dando as aulas dele de Vedanta. Então, não deixem de assistir, tá? A gente está sempre, enfim, procurando trazer temas assim importantes e fazendo essa conexão, né, entre o Ayurveda e o Vedanta, né, que são duas ciências irmãs, né, que vêm da raiz do conhecimento védico, né, que tem mais de 5.000 anos, né, isso os tratados registrados, né, mas a gente sabe que os Vedas eles têm muito mais tempo, né, e, enfim, é um conhecimento assim que hoje em dia eu vejo que na perspectiva do Ayurveda, muita coisa tem sido esclarecida no meio acadêmico, científico, né? Então, é o sistema de medicina mais antigo que existe no mundo, né? E você tem hoje uma série de comprovações que a ciência tá trazendo e possibilitando, né? Enfim, então não é uma coisa que não tenham um respaldo e uma base muito estruturada e muito profunda e muito séria, né? A nossa cultura, por outro lado, né, a cultura moderna, é uma cultura muito recente. Ela tem o quê? Uns 200 anos, né? No máximo uns 500 anos, né? Então, tudo isso que a gente vive hoje em dia é muito, muito recente, né? E enquanto que a cultura védica ela é muito, muito antiga e, enfim, sua base ela foi muito, muito sólida, né? Então é isso. Mais uma vez agradeço a presença do Maharaj aí com esse papo super inspirador, super bacana, né? E a gente vai trazendo sempre que possível novidades aí para vocês, tá? Eu gostaria só de fazer um anúncio que na segunda-feira eu vou fazer uma live
com o astrólogo Alberto, né, que é o meu astrólogo pessoal, e a gente vai conversar um pouco sobre astrologia e Vedanta. Tá? Então vai ser super interessante, seguindo essa mesma estrutura, né, que a gente está fazendo aqui, entre Ayurveda e Vedanta. A gente vai conversar um pouco sobre astrologia védica e Vedanta, vai ser super interessante, eu vou divulgar depois direitinho aqui nas redes, mas vai ser segunda-feira também às 19 horas. Tá? Então, convite a todos aí para participarem também. Muito bom, não percam. Então é isso, gente. Obrigado aí, Maharaj. Obrigado a todos. Hare Krishna, tenham uma boa noite e até breve. Tem umas perguntas aí, eu não sei se são perguntas. Sim, veja se. É, deixa eu ver aqui. Então, o ato de perdoar o outro o libera do karma da ação que esse outro nos fez? Entendeu isso? Entendeu? O perdão, ele vai impedir que você dê cabo àquele karma novamente. Né? Ou seja, você não vai reagir. Então você vai acabar, você vai eliminar aquele. Você recebeu, né, e você não vai mais revidar, né? Você não vai mais reagir. Então, dessa maneira. E você vai também pacificar o seu coração, o que é o mais importante. Né? Então, o perdão é, ele tem um efeito muito positivo. Né? Ele tem um efeito muito positivo. Tá? Muito bom, muito bom. Era só essa pergunta, tinha só mais, eram 3 colocações, mas não eram perguntas, né? Só o pessoal agradecendo e tal. Então é isso, né? Então, A até a live próxima. estará gravada. Nos vemos em breve. Hare Krishna.